Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Udo e estamos em mais um episódio do Na Sua Casa Podcast. E hoje vamos contar uma história especial. Hoje é um dia completamente diferente no Na Sua Casa, porque hoje vamos contar histórias de vida. E a minha convidada aqui, a minha vovó linda, maravilhosa, Dona Vilma. Oi, boa tarde. É, vovó, que é isso? Sou eu mesmo. Isso, que linda! Hoje vamos contar essa sua história de vida, que ao meu ver é a história mais linda que tem. E se fosse um filme, essa história bateria todos os recordes de audiência, sabia, vó? Será? Com certeza. Passaria o Titanic. Nossa, Com certeza. aí já é demais. Já é demais, não é demais nada. E você que está vendo pelo YouTube, por favor, dê uma moral pra gente, se inscreva no canal aqui embaixo, dá aquele like pra gente continuar trazendo esses conteúdos relevantes, essas histórias bonitas pra vocês. E vamos lá, vamos começar essa história, porque a galera deve estar curiosa, né, vó? Justamente. É, justamente, adoro seu justamente. Vozinha, vamos começar do início. Você não é do Brasil, Não, sou da Alemanha. você nasceu na Alemanha, não foi? Isso, nasci É uma na história, Alemanha. galera, que começou da guerra, da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, não é isso, vozinha? Eu sou nascida em Berlim, 6 de 10 de 1940. Caraca, vó, de 40. De 40. E isso já tinha iniciado a guerra. Tinha iniciado em 39 a guerra. Em E 39. Em 40 eu nasci. Entendi. E a sua família? Vivia em Berlim, seus pais? Quem são seus pais? Meus pais é Annelise Schmidt da Silva, é minha mãe, e Kurt Helmut Schmidt é meu pai. A Annelise é sua mãe? Minha mãe é Annelise Schmidt da Silva. Não é não. Espera. Da Silva é sua filha. Vó. Eita, meu Deus do céu. Eu Annelise falando bem. Schmidt. Minha mãe, você ainda repetiu e eu nem tô ligando. Não, mano, não tem problema não. E Então, agora? a sua mãe é a Annelise Annelise Becker Schmidt. Becker Schmidt. E seu E pai? Kurt Helmut Schmidt. Qual é o nome? Kurt Helmut Schmidt. Kurt Meus... Kurt. Kurt? Kurt Helmut Schmidt. Kurt Helden Schmidt. Helmut Schmidt, é. Esse é meu bisavô, então. Isso. Entendi. E você tinha quantos irmãos nessa época, quando você nasceu? Quando eu nasci, tinha 3 irmãos. 3. 3. E você perdeu alguém nessa época da guerra, da Segunda Guerra? Quando os russos entraram, que nós morávamos mais ou menos numa chácara, e meu pai tinha uns carros para alugar. Aí os russos entraram e pegaram a chave com meu pai, atiraram no meu pai e mataram minha avó. E depois nós entramos no subterrâneo, aí uma bomba caiu em cima do subterrâneo e atraiu minha irmã. Aí minha irmã ficou com problema de coluna, 6 meses depois ela faleceu, com 4 anos de idade. Mas isso, a senhora era recém-nascida, né? Eu era recém-nascida, que eu nasci, já falei, né, de Aham. 40. De 40. E aí como foi, assim, depois Aí que... depois nós saímos de Berlim e fomos para Schlesien, uma outra cidade. E lá nós passamos a guerra. E depois, quando a guerra terminou, em 44, E aí você... aí nós saímos, os poloneses tomaram conta da cidade e nós tivemos que sair, ou se entregavam ou sair. Aí minha mãe resolveu sair. Aí lá Mas embaixo como vocês saíram da cidade? saímos que tinha um trem de ferro. Um trem de ferro que ia levar todos os que iam sair da cidade para as cidades, porque depois da guerra da Alemanha não ficou quase nada em pé. Tudo destruído, devastado, Tudo destruído, né? Da é. guerra. Aí e nós entramos num trem de ferro. Uhum. Você, seus irmãos e minha, mais quem? e minha mãe, eu esqueci um detalhe, Ah, pode continuar. que meu pai foi para a guerra antes. Aham. E deixou, antes de nós ir para aquela cidade, meu pai foi para a guerra. Uhum.
né? E lá nós tivemos notícia que meu pai tinha falecido, minha mãe recebeu os documentos, foi logo no início, que ele foi na França e lá ele ficou hospitalizado Aham. 1 ano e meio e depois conta o resto. Aí faleceu. Não, não falei. Não. Bom, Vocês receberam a informação que ele tinha que falecido. ele tinha falecido. E aí vocês estavam nessa cidade que pegaram um trem de ferro. Isso, Perfeito. isso. E aí foram pra onde? Aí fomos, em toda cidade que o trem chegava, eles soltavam um vagão, que eram muitos vagões. Ah, entendi. Então parava em uma cidade, saiu o último vagão. Saía, Aí parava acho em que outra. era. É. Entendi. Aí ó, nós, por casualidade, o nosso trem saiu na cidade onde minha mãe nasceu. Mas por que E meu soltavam pai- as pessoas assim? Para reerguer a cidade. Para construir a Para cidade. construir, né? Então, para reconstruir a cidade, Para na verdade, né? reconstruir. É. Então, o objetivo de soltar em regiões era É, para porque distribuindo o povo dentro da Alemanha, né? Para poder reerguer o país. o né? país. Entendi. E aí, coincidentemente, você... Coincidentemente, meu pai, quando saiu do hospital, Não, vocês pararam em uma cidade. Qual era a nós, cidade? onde minha mãe nasceu. Ah, onde sua mãe... Foi coincidência Uma mesmo, né? coincidência muito grande. Entendi. Né? E meu pai, quando ele saiu do hospital, ele falou assim, ele não sabia, ele também tinha recebido os documentos que aquela área lá tinha devastado, que tinha morrido todo mundo. Então, para ele também nós tínhamos morrido. A A família minha dele família tava... tinha morrido, né? Aí ele falou assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou para a cidade onde minha mulher nasceu, para ver se eu acho alguns familiares. Né? Entendi. Aí quando o trem soltou, de noite, a gente entrou dentro de um barracão. Tipo um abrigo. É, um abrigo que eles botavam o povo para de noite, no outro dia, os familiares levavam as crianças, levavam as pessoas que tinham familiares e não tinham. Mas quanto tempo isso? Isso rápido. Entendi. Mas vocês ficavam nesse abrigo e aí Aí no de dia noite seguinte... meu pai foi lá no abrigo e achou nós. Mas isso depois de anos? Que seu Depois pai de anos. Caraca. Meu irmão, eu ia fazer 8 anos, Mas você não... a Imagina... minha irmã ia fazer 4. Meu Vocês não irmão. tomaram um susto, não? De chegar e ver o seu pai lá, de achava eu, que tava eu, morto? Então, Imagina. eu acredito. Minha mãe começou a sofrer do coração naquela época. E como foi esse reencontro? O seu pai já vivia lá na cidade? Já estava vivendo e trabalhando numa fazenda. Ah, entendi. Ele não sei quanto tempo, que foi depois que foi correndo esse negócio tudo, né? Aí depois da guerra, nessa altura já tinha acabado a guerra, que isso aí foi em 47. Você lembra dessa época Eu morando lembro nessa no cidade dia, da sua eu mãe? me lembro no dia que a gente chegou lá. Mas reencontrar seu pai, você lembra? Lembro, E foi emocionante, né, avó? foi. Você tinha 6 anos, né? Não, 8. 8? É emocionante, né? Você imagina que até então seu pai estava falecido, né? Estava morto. Meu pai estava falecido e nós também era E falecido. pra ele, né? vocês também. Para né? ele, que ele fez amizade com o vigia lá do galpão, Uhum. que para deixar ele entrar todo o trem que chegava, ele ia lá para ver se encontrava alguém. Aham. Aí nesse dia encontrou nós. Que fantástico, né, avó? Muito legal. E aí vocês foram morar onde com seu pai depois? É o resto da história. Aí meu pai, como sabia que tinha falecido já não sei quantos anos, né? 4 anos fazia, né? Uhum. Que a guerra tinha terminado. Aí ele ficou noivo da mulher, do filho, da filha do fazendeiro. De onde ele morava? Aí ele pegou e comprou não, ele levou nós já de noite na casa que eles iam casar. Combinou? Ele era ousado, né, avó? Sei lá como é que era meu pai. E Aí- aí como foi?
Aí ele levou nós lá e tinha um colchão, isso eu me lembro até hoje, nunca saiu da minha mente. Tinha um colchão de casal no chão e tinha 2 camas num quarto. Aí nós, as crianças ficou num quarto, ele levou nós para essa casa. Entendi. E foi um dia antes de eu fazer meu aniversário, É aniversário de 6 de outubro, Mas foi de quantos anos, João? de 8 anos. De 8 anos. É, em 48. Então você lembra bem da... Lembro aquele encontro, aquele negócio, compreendeu? Que a Aham. gente, que nós tínhamos costume de noite ir para a cama. Nós tínhamos Aqui, costume. vozinha, Opa. tá emocionada. Ai, obrigada. Esse reencontro é emocionante, né, avó? Ah, é. Te lembro. É isso mesmo, pode chorar, não tem problema não, vó. Eu fico imaginando, né? Você achar que uma pessoa tá morta, seu Não, pai, aí, e aí o melhor, aí a gente foi dormir, né? Chegamos lá de madrugada, não sei que hora foi que nós fomos, saiu todo mundo sem saber de nada e meu pai deixou nós lá naquela casa. E ele foi dormir no quarto, no cama de casal com minha mãe e nós, irmãos, estávamos nas 2 camas, a gente se ajeitou lá nas 2 camas. Acredita que meu pai, não sei como foi, que arrumou uma caixa de biscoito e uma medalha de madeira para me dar. pra te dar, vó, na No madrugada? aniversário, Ah, é? quando amanheceu o dia. E como ele arrumou isso? E sei lá. Até hoje eu Você me fica pergunto. pensando, né? Como ele conseguiu o biscoito. Até hoje eu me pergunto. Porque assim, também era uma situação difícil, né? De comida, de Tudo era financeira. difícil, tudo era difícil. Entendi. Depois, quando nós chegamos lá, já no outro dia, não sei como foi, que acho que na organização lá, que é depois da guerra, né? Eles davam uns papel que a pessoa fazia compra, tinha açúcar, tinha Tipo uma arroz. cesta básica. É uma cesta básica, tudo num papel. Aham. Tinha até bebida, mas aí até minha mãe trocava com outras pessoas a bebida pela comida, Entendi. que não tinha dinheiro, né? É, aí já que nessa cesta básica tinha bebida, ela trocava, né? Porque Trocava. tem filhos. E era um papel grande com uns tickets, uns pequenos tickets Entendi, escritos. que ia destacando e trocando. Ia destacando e trocando, que não existia dinheiro, né? Entendi. E aí você ficou quanto tempo nesse lugar, na fazenda lá? Bom, aí foi quando, depois da guerra, foi quando entra a história do circo, né? Entendi. Mas aí a senhora tinha 8 anos É, e aí decidiu ir pro circo quando? com 9 anos. Entendi. Mas por quê? Depois da guerra ficou muito difícil a situação, tudo, né? Aí eu queria. Uhum. Chegou um circo na cidade e eu fiquei doidinho. Criança, todo mundo ia no circo, né? Aham. Aí comecei a chorar e queria. Minha mãe, me arruma para mim ir no circo, arruma mesmo. Aí ela botou num jornal quem queria um aprendiz de circo. Entendi. Porque na época também só tinha jornal, né? Só, A galera, para se comunicar com o resto com da qualquer população, coisa você só botava era no jornal. intermediário. E aí, como que aconteceu? Ela botou no jornal. Aí uma senhora escreveu para nós, escreveu que podia levar eu em Hamburgo para apresentar, para ver se tinha jeito, né? Aham. Aí minha mãe me levou a primeira vez. Para esse lugar em Hamburgo. Onde era o era o quê? Era um circo circo? fixo. Era um circo fixo, porque na Alemanha o circo trabalha 6 meses e 6 meses fica parado por causa do frio, Entendi. né? Então só trabalhava 6 meses do ano. Porque os outros 6 meses era para aprender, aprendiz e tudo, era tipo uma escola de circo, igual aqui tem a escola de circo, né? Entendi. Era um tipo... Só para o pessoal entender, a história começa na Segunda Guerra Mundial e aí depois vem essa parte do circo. Para quem não sabe, a minha família é de circo. Isso começou com a minha avó. Eu fui do circo, meu pai, etc. E a história começa dali, exatamente desse ponto. Com a minha avó com 8 anos, com 9 anos na verdade, pedindo para minha bisavó que queria de qualquer jeito aprender e viver no circo.
E aí você foi, agora continuando, vó, você foi para Hamburgo, lá nesse circo fixo. Foi para Hamburgo, Você lembra o nome do circo, vó? Althof, Adolf, Althof, Arthof. Althof. É difícil, galera. Entendi. E aí, o que que aconteceu lá nesse primeiro dia? Não, no primeiro dia eles gostaram de mim, achavam que eu podia aprender, aí acertou com minha mãe que eu ficasse lá. Então você foi para assistir e para ver o que tinha no circo, se dava ou não dava e tal. Justamente. Aí eu Entendi. fiquei. Aí minha mãe voltou Mas você para ficou com casa quem? dela, fiquei com a dona do circo. Entendi. Fiquei com a dona do circo. Aí Mas no mesmo dia você ficou já? já fiquei já. Que Já isso, fiquei. vó? Você foi Ué. visitar e já ficou? Já, Mas você já, levou já a mala as mulher, coisas? já minha mãe fez uma bolsa, né? Não tinha quase nada também, né? É, entendi. E aí Entendeu? como foi? Você ficou no circo com essa mulher? Com essa Você mulher lembra quem era a fiquei. mulher? A Althoff. É Elfie Althoff o nome dela. Entendi. E ela fazia o quê? Ela trabalhava com os cavalos. Ah, com cavalo Com mesmo. cavalo. Ela trabalhava, mas com cavalo livre, não montagem não, sabe? Entendi. Aí nós fomos para Pérsia. Pra Pérsia, direto da Alemanha pra Pérsia. Foi. Aí Mas ficamos. ia como, vó, naquela época? Tudo de trem. Não, a Pérsia foi de avião. De avião. Na época. Mas você chegou a treinar na Alemanha ou já foi direto pra Pérsia? Não, eu fui treinar num pônei. Eu era pequena e fui treinar no pônei. Ah, já que você era menor, né? Você treinava num pônei. Aí no instante eu aprendi rapidinho. E quantos anos você ficou com essa família? Fiquei 2 anos com ela, porque ela começou quando nós estivemos em Beirute, em Pérsia, tudo. Ela começou a me maltratar, bater e tudo. Aí quando voltamos de lá, aí eu fui para casa da minha mãe, era para me voltar para ela. Só que quando eu cheguei lá, eu falei para meu irmão falar com minha mãe que eu não queria sair de circo, eu queria continuar no circo, mas para ela arrumar outro circo para mim. Entendi, porque aquela mulher te batia, né? É, Mas ela te maltratava muito, vó? maltratava. Tinha até cicatriz de chicote, Caraca. de E coisa. você lembra muito bem dessa época? Ah, lembro dessa época, foi muito maltratada. Entendi. E Mas sobrevivi, né? Que eu tô aqui. você tá aqui contando a história, é verdade. É verdade. E aí, então, com essa mulher que maltratava, ela te ensinou a parte do cavalo lá, do pônei, o número? Qual é o nome do número, vó? Era um jockey, né? Jockey, né? É, um jockey. Entendi. E é aquele que você fica em pé, aí... Não, aquele não era um volteio, fazia um volteio. Entendi. Eu era pequena, né? O cavalo também pequeno, era mais só pular por cima e passa deitar em cima, um monte de posições que fazia com o cavalo. Entendi. E aí você voltou, Aí voltei. quantos anos depois? 2 anos com essa mulher, Não, ficou 2 anos. e aí você já tinha 11 anos. Aí quando eu você já voltou tinha pra 11 Alemanha. anos, é isso. Entendi. Aí quando eu voltei, falei com meu irmão para ele falar para minha mãe para ver se eu podia voltar. Uhum. Se eu podia voltar, mas para ela arrumar outro circo. Aí foi quando ela escreveu para o Circo Krone, que é um circo famoso lá na Alemanha, até hoje existe, Uhum. né? Aí eu fui para lá para ser aprendiz outra vez. De novo. Mas aí minha mãe não tinha condição de me levar, que era lá que nós morávamos em Altenbruch, é no norte da Alemanha, e o circo ficava em Munique. Uhum. Era uma distância que tinha que ir de trem. Razoável de trem, né? Aí minha mãe fez uma mala, fez um cordão e uma plaquetinha para onde eu ia e da onde eu vinha. Eu isso, virei vó? pacote de correio. Então você foi de uma ponta a outra da Alemanha, um trem com a placa. E o povo me manobrando, né? Que onde chegava, eles olhavam a placa. Aí E eu aí falava, me tem que lembro pegar que aqui. tem que pegar esse trem, tem que senta aqui, fica aqui. Quando te chamarem, aí eu peguei outro trem, que fez baldeação, né? Para poder
Mas você lembra, você ficou com medo dessa situação? De ficar Não, perdida? achava natural. Naquela época acho que não existia isso não, eu acho. Sei não. Será, vó? Não sei. Mas você Mas eu lembra não me bem da lembro, eu me viagem? lembro bem da viagem, eu sentada lá no frio, um casacão e Que uma isso, vó? malinha. E aí como foi? Aí você chegou em Munique, né? É, aí lá eles já tinha gente me esperando, né? Entendi. E aí essa foi sua a segunda vez que você vai para outra família, não é? É, E você lembra bem dessa família? lembro porque com eles que eu vim aqui pro Brasil. E aí como foi essa família? Só explica. Você tinha esse... Aí ficamos fiquei um ano na Alemanha, Aham. que Mas como que era a família? era um casal e ele tinha uma porção de gente que trabalhava para eles, Uhum. E trabalhava com o quê? com cavalo. Com cavalo também. É, com cavalo também. Mas a senhora continuou no cavalo, no pônei ou foi pro Não, cavalo? já depois eu fui pro cavalo. Entendi. E aí você ficou um ano treinando ali na Alemanha. Na Alemanha, fiquei um ano no circo treinando. Aí eu já estava preparado quando nós viemos para o Brasil. E como Em foi isso do 52. Brasil, vó? Você lembra? Falaram, olha, a tinha- gente vai pro Brasil. Tinha agente aqui, um casal de alemão, Uhum. que é a Madame Halifax, é o nome dela. Ele, eu não estou mais lembrado o nome Aham. dele, não. Eles moravam em Nova Iguaçu. Entendi. Até eu fui uma vez, nós fomos na casa deles. Aí o casal do circo, né, que eu não fiquei com os donos, esse daí eu não fiquei com os donos do circo, eu fiquei com os contratados, porque meu pai adotivo, depois se chamava ele de pai, ele era contratado à trope. Nós éramos 7 pessoas, era tudo contratado numa coisa só, compreendeu? Uhum. Aí ele ficou no... Aí eu chamava ele de pai e ela de mãe, a mulher. E tinha os 3 rapazes, tinha mais 2 moças. E tudo com a Era trupe tudo de cavalo, não é? uma trupe de cavalo, é. Entendi. Aí foi quando essa Madame Halifax contratou nós lá no Circo Krone para vir para o Brasil. Mas você já sabia aonde era o Brasil, o que era ou não? Não, Você não nunca sabia ouviu de falar? nada. Sério, vó? Sabia de nada. Eu também, para mim. E você era criança também? Né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, 16 de dezembro de 52, eu cheguei aqui no Nossa. Brasil. E como foi essa vinda pro Brasil? Foi de navio. Caraca, vó, de navio. É, Lavoisier. Com 12 anos, olha, você já tinha ido pra Pérsia, pro Oriente Médio ali, pra Para tudo. Peça, para o Pra Líbano. Alemanha inteira, pra outros países da Europa também? Não, para outros não foi Só não. ficava na Só, Alemanha só. e veio pro Brasil de navio. É, vim de navio. E como foi essa chegada aqui, vó? Sei lá, a gente veio, chegou aqui no Rio de Janeiro, né? Chegamos aqui no Rio de Janeiro e fomos para São Paulo para estrear. Mas o que você viu aqui de diferente quando chegou E veio os no cavalos. Brasil? Eu não me lembro. Eu As não me pessoas lembro. eram diferentes, Não, a não. comida, O povo tratava muito bem a gente. diferente lá da Alemanha. Ah, É isso? é. É, porque e aqui tinha as coisas à vontade, né? Igual o Madame Halifax, essa senhora, né? Que era agente da gente, né? Ela levou a gente para conhecer a Brahma, o Guaraná Brahma. O Guaraná é a primeira recordação que você tem do Guaraná Brasil. Brahma e levou nós em Copacabana para a gente ir num restaurante chiquérrimo que ela levou nós que ela foi levando a gente, Pra fomos no conhecer o Rio, né? fomos, como é que chama ali não é Botafogo não, é Jardim Botânico, né? Jardim Botânico. Isso, eu tenho até uma foto no jardim, em cima de um banquinho, todo mundo com o dono do Brahma Shop.
Que legal, vó. É. Que bacana. Outra vez eu vou ver se eu trago. É, não, legal. Tem que Eu acho... achar, procurar a foto para ver se eu acho. Não, eu acho bem legal. Vamos, Quem traz mesmo, sabe, que eu né? quero mostrar pro pessoal, né, vó? É, depois a gente E faz. então a sua primeira recordação do Brasil foi exatamente Foi essa o- chegada no Rio, no Rio de Janeiro. tomar o Que Guaraná lá Brahma, a pessoa só conhecia Copacabana, né? lá na Lá Alemanha. na Alemanha, a pessoa, nós vamos para Copacabana, Copacabana, né? Entendi. Aí também para falar o Guaraná, ninguém sabia falar Guaraná, né? Mas por quê, vó? Porque é Guaraná, gente, Guaraná, Guaraná, Guaraná Brahma, eu nem sei se ainda tem hoje em dia. E como foi isso da língua, vó? Porque você chegou aqui... Foi você não- muito difícil, foi muito Sério, difícil, mano? foi muito difícil. Para mim, me pegaram direitinho, que tinha umas tropas alemãs que já veio antes, Aham. que o Garcia sempre trazia os artistas da Europa. Mas só um ponto, só para não ficar perdida a história. Sei. Quando você chegou com a trupe aqui no Rio, vocês foram trabalhar onde? Em São Paulo, Em algum circo? no Circo Garcia, Ah, no o Garcia. Garcia que trouxe nós. Entendi, então- A Madame Halifax nós esquecemos esse detalhe. Aham. A Madame Halifax era a gente que trazia as pessoas para o Circo Garcia, que tinha o Palácio do Alumínio aqui na Presidente Vargas. Só que lá no Palácio do Alumínio a gente já trabalhou depois, de 3 anos depois. Entendi. Mas fala um pouco pro pessoal o que era o Circo Garcia naquela época. Porque assim, Era uma potência. era o maior que existia, Era né, o aqui no melhor que Brasil. existia, tudo, e só trazia gente da Europa. E, Igual ele trouxe nós, né? Mas a gente veio com as passagens, com as coisas, para voltar com 6 meses. então você ia fazer essa turnê com o Garcia, com a trupe, ficar 6 meses e voltar para E Alemanha. voltar para a Alemanha. Pro Circo Kron lá, né? É. Entendi. Mas aí eles não sei o que deu, que aconteceu alguma coisa que não deram nas passagens de volta Entendi. Mas e você... ficamos no Brasil. Que isso, vai? Eles não devolveram a passagem da volta? Não tinha mais a passagem. Ah, que bom que aconteceu isso, né? Porque hoje em Foi dia eu bom. tô aqui por causa disso, né? É mesmo. E aí uma dúvida, vó. Nessa época que vocês foram pro Circo Garcia, você tinha dificuldade da língua, porque você também não falava Não português. falava de jeito nenhum. Vocês moravam aonde, assim? Em Viviam? hotel, Ah, tudo em hotel. tudo em hotel. E não tinha trailer nessa época? Ou... Não tinha nada não. Tinha trailer, mas era dos funcionários só do circo. Entendi. Os E a- artistas moravam tudo fora. Ah, todos no hotel. Todo e mundo tal. morava no hotel. Eles já preparavam de uma cidade para outra, quando o circo Garcia viajava, já preparava o hotel, a gente já chegava já com tudo pronto. Porque nessa época também era um ano, era um glamour, né? Trabalhar no circo, ser um Ah, artista. Era comparado com de cinema, com de É, novela, não era? Vó? era bom. Era algo bem grande. Mas aí para falar Da pegadinha. da pegadinha, Isso. da pegadinha eu usava só aquelas roupas grandonas, sabe? Uma saia assim, aquela roupa do mar, como é Não sei, aquelas grandes, assim, cheio de bojo, saia. cheio de... É. Então aí tinha uma trupe de uma porção de moça que pegava todo mundo. Aham. Né? Vem cá, eu queria falar bom dia para as pessoas, né? No hotel de manhã a gente chegava para tomar café e a gente queria falar bom dia, né? Aí eu perguntei para elas como é que fala bom dia. Aí eles falaram para mim, você fala chulé. Chulé. Chulé, Caraca, vó. chulé. Aí agora imagina uma pessoa, eu, menina, mocinha, né? Com vestido grandão, aí fazia assim, chulé, Chulé? chulé. Aí o povo olhava, dava risada, né? Que isso, vó? É, aí eu falava assim, mas que povo mal Mal educado, educado né? aqui no Brasil, Aqui né? no Brasil a gente dá bom dia e eles ficam dando risada. Risada. E aí como você descobriu que era uma pegadinha? Aí no outro dia eu falei para outra moça, eu falei, vem cá, essa história, como é que
Chulé é o quê? Aham. Aí falou que era o mau cheiro do pé, Nossa. né? Aí fiquei 2 dias trancada dentro do quarto sem De sair, vergonha? de vergonha. Foi horrível. Caraca, vô, que pegadinha. E o lance do feminino e masculino? Porque... Ah, muito difícil. Por quê, vó? Olha, eu depois que eu casei, ainda chamava seu Zezinho de Zezinha. Ah, porque você sempre errava Sempre o masculino e o Entendi. feminino. É muito o minha difícil. e meu, né? É Essas muito difícil, Sério? muito difícil. E aí, beleza. Só recapitulando aqui. Você tava nessa trupe logo no início lá do Circo Garcia. Vocês ficaram 6 meses. E aí, depois desses 6 meses, como foi? Vocês foram pra onde? Não, depois ficamos no circo, né? Ficou muito. No Garcia mesmo? Ficou muito tempo no circo, é. E aí, rodando o Brasil. Rodando o Brasil todo, né? Ficamos. Entendi. Que nós ficamos depois, quando a gente descobriu o negócio das passagens, o Garcia, o velho, tinha botado nós para o filho. Aí nessa passagem de um para o outro foi que a gente perdeu as passagens. Entendi. Então o Garcia, o velho, cuidava do circo e passou pro filho. Não, eles eram 2 circos, Ah, entendi. compreendeu? Entendi. Aí no que a gente foi trabalhar no circo do filho dele, aí quando a gente foi procurar as passagens, tinha perdido as passagens. Entendi. O E lance como era o das passagens. espetáculo, vó? O que você fazia? Como que a sua trupe agia ali na hora O do nosso era picadeiro? jockey. Entendi. Era jockey e era 2 pessoas também, 2 cavalos juntos e fazia um badedê. Entendi. E como que você treinava isso todos os dias? Como que é esse lance do Não, treinamento? eu só tenho uma foto do trem dentro de um Palácio Alumínio, quando a gente, em 54, até a gente trabalhou por Getúlio Vargas, né? Pro Getúlio Vargas? Mas o que era o Palácio de Alumínio? Era o circo, fixo, Entendi. Mas aonde? onde é o metrô hoje em dia, em frente do balanço. Ali perto da central, da É. praça. Onde é o metrô hoje em dia, era o Palácio Alumínio, era um circo fixo do Garcia. Caraca, vó, que fantástico. E aí tinha espetáculo todos os dias naquele Tinha lugar. espetáculo, né? Tinha. Fantástico. E aí fala essa parte do Getúlio? Foi como? O Getúlio foi assistir o espetáculo. Aí eu que entreguei o buquê de flores para ele. Ah, é? Que legal, vó. Eu não sabia nem quem é quem Quem não era sabia Getúlio, falar nada. Aí só me ensinaram a falar bom dia, bom dia. E teve uma história que você falou do príncipe, não é? Que você trabalhou com o príncipe, não é isso? Aí isso aí foi na Pérsia. Ah, foi da época da Pérsia, Da então. Pérsia, é. Foi o que isso, André? A gente trabalhou porque era príncipe Renier na época. Entendi. Daquela região, ele era o príncipe Daquela, que cuidava... daquela região. Entendi. Isso foi lá naquela época, no primeiro circo daquela senhora que me maltratou, Aham. que nós fomos para a peça por Então, assim, Líbano. era só para pessoa grande, né? Importante. Como o circo era relevante, Era, grande era, na época, era, né, vó? era muito valorizado Entendi. E aí, durante essas apresentações aqui no no palácio. Palácio, Isso já foi em 54, né? entendi. E aí você ficou mais tempo no Rio de Janeiro. E você vivia onde? Em algum hotel aqui, você lembra? Não, lá nós moramos, nós eu já tinha casado, né? Não, então tem que voltar Tem um que pouco a voltar história. um pouco a história. Como foi a é. história do casamento? Do casamento nós estávamos no Garcia Uhum. e o circo dele deu um temporal onde meu marido trabalhava. Aham. Mas ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava com trapézio. Uhum. Com trapézio, com parada de mão, com um monte de coisa. Ele era artista também. Já era artista. É. Entendi. Ele tem outra história, se for para contar. É né? uma outra vez, o próximo episódio aí. Entendi. E aí, então, você conheceu ele no circo, que No ele era o circo. trapezista. É. E aí vocês começaram a se falar como, assim? Porque você não Não, falava... naquela época já alguma coisa eu já entendia, né? Que já fazia o quê? Já fazia uns 3, 4 anos que eu estava aqui no Brasil, né? Uhum. Então a gente sai aprendendo, né?
Entendi. Falando errado, mas aprende, Entendi. alguma coisa aprende. E aí você conseguiu falar com ele ali no circo e tal, e foi aí que vocês Marcar para namorar no Leblon. Ah, é? Não levou? Você lembra dessas coisas? Na frente do mercado, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, Que que a gente se encontrava. Lá no Leblon. Caraca, mano, tu lembra disso? E um ficava sentado 2 metros de distância do outro. E as mulheres do mercado, ó, aquele lá é casal, aquele lá é casal. Casal. E você com vergonha ainda. E né? a gente morrendo. Entendi. E aí foi esse primeiro contato, você falava meio errado, ele tentava entender. Ah, falei muito tempo errado. Entendi. E como foi? Aí vocês começaram a namorar. É. Entendi. E ele trabalhando no mesmo circo que você. mesmo, é. E aí você casou quando com ele? Quanto tempo depois desses encontros do Leblon aí? Ó, foi uns 4 anos depois. 4 anos depois? É. Então vocês namoraram esse tempo? Mais ou menos. Não, acho que os 4 não, mas uns 2 a gente namorava já. Ah, entendi. E aí você foi morar com ele depois. Quando? Assim? Nessa época depois, em 57. Entendi. 57. E você foi morar no circo? 57, já fazia 5 anos que estava aqui no Brasil, que cheguei em 52, né? É. Mas você tinha quantos anos? 17? 17. 17 anos, É. que foi quando você casou. É, Ele é um pouco mais velho. ele tem 4 anos mais que eu. Entendi. E aí vocês casaram, você largou a sua família É. dos pais? Não, antes eles já largaram, porque o Garcia foi para os Estados Unidos, né? Ah, Aí nós foi no trocadilho de um circo para o outro, foi quando a gente ficou no filho do Garcia, né? Uhum. Aí trabalhamos com ele uma época, aí depois nós botamos nosso circo. Ah, entendi. Mas ali no Garcia, quando vocês casaram, a dúvida, você foi morar com ele no trailer, em algum hotel, foi o quê? No hotel, a gente morava de hotel. Entendi. Porque não tinha trailer, não tinha nada. Depois em barraca. Ah, Depois em barraca você morou? morou, Como mano. que é morar numa barraca, vô? Ah. É quando a gente chega de madrugada e arma e chove e a gente vê que tá dentro do riozinho. Porque enche tudo, né? enche tudo. Caraca, vó, que doideira. Mas como que você sai de um hotel e vai morar na barraca, vó? Ah, porque as condições eram mais difíceis, Começou né? a apertar, Começou né? a apertar as Entendi. coisas, né? E aí você casou com ele com 17 anos. É. Vocês foram para outros circos. Quais circos? Você lembra? Trabalhamos no circo dos alemães. Ah, de alemães É, mesmo. de E aí alemães. você começou a rodar Brasil. É, Nessa época com o meu avô, com já o com seu Zé. eles. O Ripulim era o circo Hong Kong. Ah, circo Hong Kong. Que É. Você começou a rodar o Brasil. Foi. E aí você lembra como foi sua transição para outros números? Porque você já me Foi falou que já trabalhou treinando. com elefante. Já Com elefante foi no Garcia. Foi no Garcia. Foi no Garcia. E o que você fazia com elefante? No Palácio Alumínio. Não, ele pega a gente na boca assim e carrega a gente. Caraca, vó. Deita em cima da gente. Mas não assim. joga o peso não, né? Não, um pouquinho só nas pernas a gente sentia. Entendi. Caraca, tá vendo, hein, galera? O elefante já deitou em cima dela. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? A sobrevivente. Sobrevivendo. Ó, guerra mundial, elefante em cima dela, o viajar de navio com um monte de bicho dentro. O trem com a plaquinha também, que ninguém raptou ela. O coronavírus, que agora ela tá vacinada. Tá vacinada. Né, vó? Graças a Deus. Graças a Deus. Tô vacinada. E aí me conta, vocês casaram, foram trabalhar no Hong Kong, nesse circo, Trabalhamos. rodando o Brasil inteiro, não é isso? E Trabalhamos quando muito veio o tempo. primeiro filho? Quando veio o primeiro filho, foi no circo. Foi no circo. De quem?
Foi no circo nosso mesmo, eu acho. Ah, foi circo pequeno, É, então. foi circo pequeno. E aí, você trabalhava com o que nessa época do primeiro filho? Eu fazia número de pombo. Ah, de pombo já? É, de pombo. Fazia Entendi. número de pombo e escada de ombro. E explica o E que é duplo número com rola. pombo, Jó. Os pombos voam e vêm em cima da gente. Ah, eles fazem o que você pede ali. É, sobe a escadinha, anda numa roda gigante, Entendi. tem aparelhagem, E né? como você treinava os pombos? Tem que ir treinando, tem que ter paciência. Sério, demora, vó? Demora. O de animais ali, eu vi que você já trabalhou ó, com cavalo, com pônei, com elefante, com pombo. Qual era o animal mais fácil, assim, Com para macaco, a Com zimba. a zimba, exatamente. Ah, conta essa história da chimpanzé, que a gente teve uma chimpanzé durante um tempo. Como foi? Você Teve pegou ela muito filhotinha? tempo. Compramos ela bem filhotinha, era um nenê, só queria estar no meu braço. Ah, é Quando igual era bebê, ó. nenê, igual bebê. Quase que, mas não estava mais tomando mamadeira, não. Ah, entendi. Ela já comia. Ela depois começou a dar mamadeira para você. É verdade. É verdade. E aí, agora, continuando a história. Vocês rodavam o Brasil com o circo, e aí veio o seu primeiro filho, que foi o Olavo. É. Aí, e o que mudou na vida de vocês depois do Olavo? Porque você ficou grávida, não conseguia fazer mais os Eu números. trabalhei até 5 meses de grávida. Entendi. Já estava, na época, eu já estava fazendo, na trapézio eu estava fazendo já com a menina, com a Annelise, quando eu estava esperando ela. E isso, galera, ela já foi trapezista também, tá? Isso é um ponto bem... Equilibrista. Equilibrista também? É porque eu subia na escada do ombro. Ah, entendi. Conta pro pessoal como que é o trapézio, vó. O que você sentia? Ai, muito gostoso. Sério, e como que é? Como que é o treinamento? Treinamento tem lonja até um certo ponto. Explica Uma o que lonja é. é um cinto e umas cordas que saem, vai para um rolimã e desce e uma pessoa embaixo fica manobrando a corda para poder pegar, para a pessoa não se machucar. Não se machucar. Mesmo caindo na rede, mas se machuca também. Ah, na rede também se machuca, vó? Se machuca, depende a posição da queda, né? Entendi. Eu mesmo hoje em dia tenho problema de coluna por causa disso, que eu caí de barriga e recarcou. Ai, machucou nas costas, né? É, Mas você já trabalhou sem rede, vó, embaixo? não, o trapézio não. Não, porque é perigoso, né? Ah, não pode. Não, porque eu já vi umas histórias que tem, né? Gente maluca que trabalha sem rede. Não, né? mas o voos não. Os O voos não, trapézio né? não. Só o duplo trapézio sim. Aham. Eles trabalham, hoje em dia é proibido, né? Entendi. Tem que botar longe. Tem que botar. E aí logo em seguida veio minha tia, não é? É, Minha tia e depois veio meu pai. é. Vocês com 3 filhos, vocês foram morar onde? No trailer? Não, aí já a gente comprou o ônibus velho. Ah, um ônibus? É. E como que era isso? Como que é morar num ônibus, Jó? Ah, muito gostoso. Por quê? Me conta. Porque nos fundos era o quarto do casal, na metade do ônibus era o quarto das crianças e depois vinha a cozinha. Ah, a E o cozinha na motor. frente. É. E tinha chimpanzé ainda, né? Que ficava E no tinha ônibus. chimpanzé, ficava numa parte também do ônibus, fez a jaula dela. Ah, entendi. Que ela, Caraca, qualquer coisa, ela tomava conta, ela batia, acordava a gente, Entendi. chamava a gente. Então vocês viviam em 5, mais a chimpanzé dentro do ônibus. É, Cara, que legal, meu vó. E você rodou o Brasil inteiro assim? rodamos o Brasil inteiro. Só não fomos para Amazonas, que eu tive coragem de botar os ônibus e as carretas em cima daqueles navios que levam, que tem uma parte do rio Amazonas, né? Aham. Que tem que passar meia-noite, parece que tem um horário para balsa. passar de Aham. balsa. Se não passar, afunda, né? Entendi. Aí eu falei, o quê? Vou nada. Não vou nada. Nunca fomos. Até Belém fomos. Entendi. E qual a cidade que você mais gostou aqui do Brasil, assim? Uns lugares legais que você foi? Ah, é o nosso Rio de Janeiro, né? Uhum. E São Paulo também mais para trabalho, né? Mas um lugar bom também para se trabalhar, para conseguir emprego.
Entendi. É São Paulo mais, mas a cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. É, não tem como, né, Não vó? tem como. Aí você não troca, por isso você não voltou mais pra Alemanha, né? Não, nem pretendo. Ah, é isso aí. Agora, Val, eu queria saber, depois, quando os filhos eles vieram, como que foi para treiná-los? E outro ponto também que eu queria passar, assim, eu acho que é bem importante a gente falar, porque todo mundo vê muito o glamour do circo, que era aquilo de ser artista e tal. Eu queria que a senhora passasse o lado difícil de morar no circo, assim. O que que era difícil para você, o lance dos treinamentos, o sofrimento que era. Passa tudo isso, como que era? É que tem época que as coisas apertam, né? Mas aperto em que sentido, vó? Em todo sentido. Nós depois que eu fui para a Alemanha com o Olavo, com o meu mais velho, e com a Annelise, fomos para a Alemanha. Lá eu fiquei grávida do Udo, Uhum. Que é o seu mais novo. meu caçula, Meu pai. né? É seu pai, Vai, continua. E... né? Mas Mas por que foi nessa difícil nessa volta época? foi difícil porque nós estávamos no Nordeste. Aham. A seca lá do Ceará, nós temamos assim de ficar com circo e foi muito difícil. Mas difícil em que sentido, vó? Difícil de dinheiro, de sobrevivência, foi muito difícil. Entendi. Mas Teve- vocês passaram dificuldade nessa época, vó? Algumas vezes passamos dificuldade, mas a gente sempre sabia procurar uma coisa ou outra para poder sobreviver melhor, né? Também depois, uma época também nós desistimos e fomos se contratar de novo. Foi na época que nós se contratamos no Circo Hong Kong. No Hong Kong. É, Entendi. Então vocês deixaram o circo de vocês é. para virar Para artista de virar novo artista de novo, de um circo de porque alguém. lá Né? tinha mais sobrevivência, né? Circo grande. Você Circo grande. recebia um salário, O né? salário é certo, né? Aí era igual o empregado, né, a pessoa? E aí vocês levaram os animais que vocês tinham na época? Não, na época nós não tinha, quando nós fomos para Hong Kong, nós não tinha animais, não. Entendi. E- Só tinha, não tinha a Zimba, não. A Zimba compramos depois também. Entendi. E como foi, vó, agora para treinar o Olavo e o meu pai? Como que foi isso, assim? Eles começaram desde criança? Desde criança. E também tem outra coisa, eles iam para a escola. Todos eles iam para a escola. Aham. A gente chegava na cidade, ficava 3, 4 dias, mas eles iam sempre para a escola. Nesses Você tinha 3, que 4 estudar. dias? Às vezes ia só 3, 4 dias de uma cidade Pra para outra. outra. É. Aham. Geralmente a gente ficava 15, 20 dias numa cidade, então eles tinham mais recursos, né? Aham. Mas eles tudo aprenderam, o primário quase todos fizeram dentro do circo. Aham, entendi. Mas o lance do treinamento, vó? Eles treinavam muito? Como que Treinava era? muito, acabava o espetáculo de noite, a pessoa treinava, Ah, treinava à noite? trein- treinava à noite depois do espetáculo e treinava durante o dia também. Era muito puxado, É puxado, né, vó? puxado, muito puxado. É uma vida bem complicada, né? É, E, mas- e quais os números eles faziam? o Udo fazia o pêndulo, Aham. a Mas isso Nelise, mais velho, né? a Nelise eu botei, é o mais velho, o Olavo, ele fazia um número de arame muito difícil, Aham. Que- Mas era como o número dele? era o número de arames, bambo, um arame bambo, ele botava monociclo, ficava no monociclo e jogava com o pé pires e xícara na cabeça até 7 xícaras, 7 pires e a colherinha. Jogava Caraca, tudo difícil, na né? cabeça, era um E número o meu pai? inédito. O meu pai começou com qual número? Teu pai começou com o número de barra. A barra? Como que é? O meu filho mais velho e o pai seguravam uma madeira estreita, dessa largurinha assim de 5 centímetros, ele ficava em cima e saltava. Caraca, fantástico, né, vó? Eles jogavam ele, toda a altura ele fazia o salto E você dele. não tinha medo, não, vó?
A gente sempre tinha medo, né? Mas... Entendi. E outra coisa que eu queria saber, E vó. depois ele foi fazer o pêndulo também. Ah, o pêndulo, né? É. Mas isso um pouco mais velho, ele já Já tava. mais velho já. Entendi. E agora, uma dúvida, vó, em relação aos animais. E palhaço também, né? É, sempre Que fazia, né? todo mundo era palhaço. É, todo mundo, né? Você já foi palhaça, vó? Já nos cavalos, já. Sério? Eu não sabia No disso. tempo dos cavalos, entrava eu e o outro lá puxando, feito palhaço. Que legal, vó. Quais. Eu lembro que você também falou que já fez contorcionismo, né? Ah, é, fazia um número de O que é adagio. isso, vó? Ah, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando o esqueleto até. E não machuca, não? Ah, machuca, mas depois acostuma. Ah, é? É. Você ficava dentro da mala? Não tem um da mala? Tem a mala a magia, né? Aham. Mas a mala é fácil de Não, coisa. mas naquela bolsa, assim, você ficava toda. Não, eu não fiz essa, é a boneca. A Isso boneca, já foi isso. depois, já a invenção nova que eles arrumaram. Entendi. Muito bem feito. Ah, que legal. E aí, vó, mais uma dúvida em relação aos animais. Como que era isso de ter um leão, de ter que alimentar um chimpanzé, alimentar um leão? O chimpanzé é frutas, né? Entendi. Que ele Mas você não tinha come. medo, não? Não, porque a Zimba que era da nossa macaca, ela se criou de nenê, depois passou para dormir com a gente. Um dia ela acordamos e ela estava com o revólver na mão para Que querer isso? matar a gente. Que isso? A macaca pegou o revólver, vó? Pegou o revólver e quando nós acordamos estava lá. E ela deu uns brincando. tiros, não? Não, não deu, Que não. isso? Senão nós não tava aqui. Tava Tô aqui até contando hoje. a história. Caraca, São tudo detalhes que a pessoa vai se lembrando. É, lógico. E a chimpanzé em si é muito perto do ser humano, né, vó? É, é. Você lembra de algumas coisas dela, assim, de fazer carinho, de... Ah, ela era muito amorosa. Amorosa, Muito né? amorosa, muito. Aí, Ciumenta. aí quer namorar, quer... Não tem umas coisas? É. Ela uma vez ela já de adulta, depois dela grandona, adulta, ela tinha um rapaz que chamava bicicleta, ficava na bilheteria, Aham. né? Aí ela foi lá na bilheteria, pegou na mão dele e levou, atravessou o circo e foi atrás da cortina para dar beijinho nele. Caraca, vó, que doideira. E ele desesperado. Ele, Zé, me ajuda, ela vai me levar não sei para onde. Caraca, que doideira, vó. Muita loucura. E uma dúvida, e o leão, como era, vó? Alimentar um leão. A comprar asa de frango, pé de frango. Mas você que alimentava? Não, os empregados que Mas você não tinha medo, não, vó? Não, a gente ia perto, mas também não facilitava, né? Que é perigoso, Mas né? pra domar também E é ele perigoso, não, né, e ele não foi de trabalho, ele não trabalhava, não. Só Ah, era não? só para beleza, só. vó? Ah, só pra ficar ali Só para exposto. exposto para chamar atenção, né? Entendi. Caraca, vó, não sabia disso. É. Interessante, né? E outra dúvida, vó, em relação a se machucar, como era isso? Porque assim, vocês treinavam muito, faziam números perigosos e de vez em quando tinha uma lesão. Olavo mesmo que caiu do arame, quebrou o braço. Entendi. E Ele aí você ficava um repetiu. tempo sem trabalhar. É, subia ele, às vezes teimoso também, subia no arame mesmo com gesso no braço. E meu pai também já se quebrou, né? Ele também, já, acho que sim. Entendi. É. E a dificuldade de estar sempre em um lugar, você via isso como um problema, vó? Não, Você a gente gostava? gostava. É, Quando chegava num lugar que era meio chato, já ficava doido para ir embora de lá, já vamos para outro lugar que é melhor. entendi. Vai pra outra cidade que resolve É, isso, né? é, E os amigos eram os amigos de circo, né? de circo, é. Entendi. Eu lembro que todo mundo de circo se conhece, né, avó? Você ia em A vários gente circos, tá fica, sempre os familiares, a gente até hoje tem uma amiga minha que eu não sei, faz tempo que eu não ouço, não consigo mais contato com ela, porque ela ficava na escola de circo, mas como agora com essa pandemia não deu para me ir,
Uhum. Aí eu não sei, a Delise Aham. é uma professora da circo, Eu escola, tive muito aula com amiga. ela até. É, Eu tive aula. ela e o Era. Edgar. É, exatamente. Ele fazia malabares, né, vó? O malabarista era o Rob, É, isso mesmo, Rob Robin. Hat. Exato. E ela fazia voos. Ela É, fazia de tudo, nunca vi uma mulher igual àquela lá. sério, vó? Com não sei quantos anos subia, ia em toda quanto é altura, ela é muito danada. Caraca, é fantástico, É a vó. Delise. E agora, vamos juntar um pouco aqui em relação aos filhos, a números do circo, a gente já falou, sobre treinamento no circo. Agora eu quero saber das histórias engraçadas, de alguma coisa engraçada que aconteceu, de, sei lá, algum bicho fugiu. Já Ah, teve história assim, vó? teve, nós estávamos no Circo Bartolo. E aí? Os tigres saíram, Que isso? é, Mais de um? mas saiu, acho que eram uns 3 ou 4 tigres de São Luís do Maranhão. Que isso, vó? Começou uma gritaiada, os tigres estão soltos, os tigres estão soltos, e eles bem andando lá no meio dos trailers, das coisas, aí eles foram parar lá numa casa velha que tinha, que eles entraram lá, foi quando eles foram capturados. Graças Entendi. a Deus não E aconteceu não nada. pegaram ninguém, né? Não pegaram ninguém. Caraca, e já teve de elefante, de. Ah, elefante também teve já no nosso circo, lá no Nordeste. Uhum. O elefante entrou numa fábrica de doce que tinha perto, arrebentou lá para comer os doces. Deu um prejuízo ainda no circo. É sério, É mano. sério. E de tragédia também, né? Já teve umas coisas. A tragédia também teve. Aqui teve aquela história do circo de Niterói, né? Que pegou fogo. É, aquele foi horrível. Foi horrível, É, né, vó? foi horrível. Mas você conhecia as pessoas? Não conhecia. Nós Entendi. ficamos só sabendo, acho que nós estava lá pro Nordeste na época. Mas você presenciou algum problema, assim, de animal, ou de cair do trapézio, ou de se machucar? Teve algum problema? Ah, Assim? o nosso circo mesmo que pegou fogo tem Pegou fogo? tem engraçado, né? Que de madrugada seu Zezinho estava viajando. E eu estava morando numa casa perto do circo, né? Aí daqui a pouco começaram a gritar, tá pegando fogo. Aí quando a gente abriu a janela que viu, o fogaréu tava, né? Aí tem a comunidade no meio, né? Uhum. Aí tinha uma sócia nossa lá de Farfã, ela ficava gritando, água, água. O povo começou a trazer água, tinha gente que trazia em balde, tinha gente que trazia em bacia. Aí ela, água, água, aí puf, te jogaram nela. Nela, não no circo. O povo ficou tão apavorado que tacou água Agora nela. ela achou que ela que queria água. Aí o outro irmão do marido dela subiu na escada lá para ir pro trapézio, né? Uhum. Que estava pegando fogo lá na lona, né? E tinha que subir lá para cortar a lona para não pegar no resto do circo, né? Entendi. Aí caiu a lona, caiu um pedaço na cabeça dele e todo mundo gritava assim, ô Bernardo, olha aí, tá pegando fogo no seu cabelo. Ele disse, é ali? Aí ele ia. E o aí, cabelo pegando fogo. E o cabelo, ele, ali tá, eu já cortei. E já cortei. E o cabelo o cabelo pega. Caraca, que história. Olha assim, foi cada coisa que aparece. Cada coisa, ó. E outra coisa, ó, das famílias em si, porque no circo tem as famílias tradicionais. É. Você acha que, assim, Tinha, qual né? era a família mais fantástica, assim, que fazia os números mais incríveis e tal, que era a mais talentosa? Os melhores foi nós mesmos, né? Gostei, mano. É isso aí. É isso aí, ó. Essa foi a melhor. Ué, Vai ser o melhor corte do. Mas não foi. Porque o número do Olavo Arame, como até hoje, nem praticamente fez no não existiu. Né? O pêndulo que A você escada. fazia, a escada de ombro, a barra,
a barra foi sensacional, É. que era uma coisa fora do comum. Então já decidimos Então, aí, né? sou. Tá decidido. É. E como que a nossa família é conhecida no ramo de circo, nessa parte de circo? Graças a Deus foi uma das melhores. O povo, todo mundo gosta da gente. Nós não temos amigos, graças a Deus. Não tem, não tem amigo. Não tem inimigo. Inimigo, uma porra. É isso aí. Não tem inimigo. Entendi. Mas a nossa família, então, tá nos livros de circo, circense, Tem livro, tem dois livros grandes que fala sobre as que famílias. falam sobre a gente. E aí fala da senhora como? Com que nome lá, para as pessoas procurarem na internet? Vilma do Zezinho. Vilma do Zezinho? Do Zezinho. Mas é mesmo? Não, é Vilma Silva, né? Vilma Silva. É Miss Vilma, dos Ah, pombos. Tem dos um pombos que livro, saíram. E agora, vó, no final do circo, vocês saíram do circo por quê? Como foi? Essa transição de sair de um circo, de viajar para vários lugares, Saímos do para morar circo. para uma cidade. Saímos do circo porque primeiro comprou um parque. Uhum. Aí botou parque e circo. Aí o negócio não foi foi legal. Aí para voltar para circo, a gente fez tudo para os filhos não ser de circo. Uhum. Pra Mas por poder. que não ser de circo? Porque o futuro do circo foi muito decaindo. Decaindo, né? É. Aham. E aí, vó, eu queria agora, depois vocês largaram, foram morar numa cidade normal, É. comum. E o sonho é da pessoa ter a sua casa própria, né? Uhum. E aí vocês venderam tudo que tinha pra ter a casa própria Pra poder, e parar é. num lugar de vez. É justamente. Que aí foi quando vocês foram lá pro interior do Espírito É, Santo. isso. Entendi. E a senhora, um negócio que eu acho legal, eu até comento com as pessoas, sobre a sua aposentadoria. Ah, Que você tem uma carteirinha, você é aposentada como trapezista. trapezista. Hoje em dia não existe Não tem mais, isso. tudo é atores. Ah, é ator. É, tudo é atores Caraca, agora. que legal, ó. É. Então A você é uma minha- das... A minha é 900 e pouco, o número. Como artista, né? É, como artista. E aí, trapezista. na sua aposentadoria vem trapezista. É, Caraca, fantástico, né, vó? Hoje em dia ninguém aposenta Não tem mais mais. de trapezista. não. Ah, legal, muito legal. E aí, vó, pra finalizar, a gente vê bastante agora que o mundo inteiro conhece esses circos modernos e tal, Circo de Soleil, esses circos que Nossa, estão na coisa internet. fora de O que série. você acha sobre esse circo? Eu acho uma sensacionalidade. É? Muito, muito fora do comum. É diferente, né, vó? É muito diferente, é muito, muito bom, muito gostoso de se ver. Pena que é caro, né, vó? Nem Ah, todo é. mundo consegue ir, né? E também a formatura aí dessa escola de circo mesmo que tem aqui no Rio de Janeiro agora, formando todo mundo para fora, né? Pra fora, né? E aí o Brasil O acaba Brasil fica fica sem nada. sem artistas circenses, né? Isso isso uma um ponto- pena. É uma pena, né? É Que uma o Brasil perde essa... É uma pena, é uma pena. Ah, que bom, vó. Então você foi muito feliz no circo, você acha que... Graças a Deus. Ah, que legal. Que A legal. gente tem algumas lembranças não muito boas e tem outras, supera aquelas Que não são boas. que não são boas. Então, finaliza na felicidade. Ai, que bom, Não né, é? vó? Então no final deu tudo certo. Deu Você tudo conseguiu, certo. ó, criar sua família. Graças Você tem a seus Deus. netos hoje em dia, tá todo mundo aí. Bisneto, Bisnetos, exatamente. bisneto, E tudo dessa história linda que vem lá da Alemanha e depois vai Da pro circo guerra, e tal. da- E tudo isso que vocês construíram, tá todo mundo bem aqui com a senhora. graças a Deus. Olha que legal. Isso Graças tudo a Deus. a gente deve a essa história linda do circo, né, vó? E pra você. E no tube, né? Como é? YouTube. É o quê? YouTube, né, vó? YouTube. É, isso mesmo. Então manda um beijinho pra galera, vó. Um beijo pra galera, todo mundo não repara os erros e não repara as maus explicações, porque de todo jeito eu sou
ainda sou errada ainda da minha fala. Às vezes tem muita coisa que o povo critica, mas eu vou vivendo. É. Já estou com uns 80 aninhos, graças a Deus, Com estou muita aí. saúde ainda, né, vó? Ainda tá bom, É. graças a Deus. Dói aqui, dói ali, mas isso é coisa de velho mesmo. É. Então, felicidade para todos e ajuda meu neto aí. Então dá um agradecimento aí, vai. Amém. Obrigado, Mazinha. Valeu. Valeu. Beijinho. Galera, então é essa história que a gente queria contar para vocês. A gente quer sempre diversificar, trazer histórias bonitas e esse vai ser um bloco do nosso podcast que são histórias de vida. É exatamente para isso, botar desde o início aquela pessoa que tem uma história bonita de vida, que queira dividir, estará sempre bem-vindo e aberto para todos, tá bom? Muito obrigado e é isso. Valeu! Valeu, quanta bagunça. Fala galera, para você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquela moral. Valeu!